Violência e covardia no entorno. O menino de 2 anos é espancado até a morte pela própria mãe e o padrasto. No DF, a preocupação é com os casos de estupro. Esse tipo de crime aumentou mais de 50% entre fevereiro de 2017 e 2018. Racionamento de água termina em dezembro, pelo menos é o que promete o GDF. FIES, resultado do financiamento, deve sair logo mais. Estudantes que conseguiram o crédito para universidades particulares têm até quinta-feira para complementar a inscrição. E ainda, a Justiça do Trabalho manda vigilantes voltarem às atividades imediatamente. Boa noite, eu sou Juliana Cury e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Nós começamos a edição dessa noite com uma história de brutalidade e covardia que causa revolta. Um menino de 2 anos foi espancado até a morte pela mãe e o padrasto. O motivo? O choro da criança. O crime aconteceu em Santo Antônio do Descoberto. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. A tia do pequeno Enzo, de 2 anos e 8 meses, conta que a família ainda não acredita no que aconteceu. Tá todo mundo destruído. Minha mãe tá no hospital, minha irmã tá, acho que tá indo pro hospital também, porque ela tá gestante também, minha irmã tá todo mundo desolado, sem saber o que fazer. A mãe do menino, Luana Alves de Oliveira, e o padrasto, Wesley Messias de Souza, foram presos em flagrante pela morte da criança. Aqui na delegacia, Wesley falou que no domingo à noite o Enzo estava chorando muito. Irritado, ele pegou a criança, enrolou em um cobertor e, junto com Luana, começaram a agredir o menino com chutes e socos. Eles acharam que o Enzo tinha dormido e então levaram o menino de volta para a sala. Ao chegar na sala, o sogro de Luana percebeu que o Enzo não estava respirando. Logo em seguida, a mãe pegou o menino e levou para o hospital de Santo Antônio do Descoberto, que fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. O Enzo deu entrada no hospital no início da manhã desta segunda-feira, já sem vida. A equipe médica que fez o atendimento percebeu sinais de espancamento na criança e chamou a polícia. A mãe foi presa no local e o padrasto em casa. A tia da criança conta que nunca tinha percebido sinais de agressão no menino. A gente via que ela era uma mãe, assim, normal, brigava, só que não judiava da criança na frente da gente. Pelo menos quando a gente estava perto, não. E minha mãe também não, porque minha mãe, se visse ela judiando, não ia deixar. E agora, além de ter de enfrentar a morte do sobrinho, a Jéssica vai ter a missão de explicar para a filha o que aconteceu com o primo, o pequeno Enzo. Minha filha tá perguntando, mãe, o que aconteceu com o Enzo? Eu não sei o que falar. Como é que eu vou dirigir essa história para ela? Os acusados prestaram depoimento à polícia hoje à tarde. A dupla assumiu o crime. Disse que matou a criança com vários socos e chutes. Wesley Messias de Souza, de 23 anos, e Luana Alves de Oliveira, de 21 anos, vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe. Se condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Ainda falando de violência, a Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje o balanço dos índices de criminalidade registrados em fevereiro. O número de estupros teve um aumento de mais de 50%. Já os outros crimes, também considerados violentos, tiveram queda de 7%. Na divulgação do balanço sobre a criminalidade no Distrito Federal em fevereiro, a Secretaria de Segurança Pública mostrou que teve uma redução de 7,4% nos casos de crimes violentos. Isso porque esse último levantamento foi comparado ao mesmo período de 2017. Mas, se os dados de fevereiro forem relacionados a janeiro de 2018, é possível constatar que as ocorrências de homicídios e latrocínios, que é roubo seguido de morte, aumentaram. De 34 foram para 49. A morte de Paulo Afonso da Silva, de 72 anos, durante um assalto na QND 7 em Taguatinga, também entrou para o balanço do mês. Só que mesmo com registros como esse, as atenções das autoridades desta vez na coletiva de imprensa esteve focada ao número de roubos em comércios. Desde o início do ano, foram 349 registros.
A gente tem um pequeno aumento esse mês, o acumulado representa 1,7%, não é um aumento significativo, mas naturalmente a gente precisa ter uma atenção maior e entender. O que temos feito sistematicamente é mapear onde acontecem os aumentos, identificação das manchas criminais para reforçar o policiamento. Além disso, houve um aumento no número de registros de estupros no Distrito Federal. Só no mês de fevereiro foram 64 casos, 52% a mais se comparado ao mesmo período de 2017. 18 foram cometidos em crianças e adolescentes. Em todos eles, o agressor tinha vínculo com os menores e mais da metade vivia na mesma casa. O que a gente pode fazer, considerando que principalmente os estupros acontecem entre pessoas que possuem vínculos, você não tem como colocar policiais para vigiar as relações interpessoais, o que a gente pode fazer é o que a gente tem feito, fortalecer cada vez mais as campanhas e principalmente a responsabilização depois que os fatos acontecem. Violência no trânsito. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em uma batida envolvendo 3 carros no Jardim ABC, Cidade Ocidental. O acidente foi neste domingo. Nessas imagens enviadas pelos bombeiros, é possível ver o momento do resgate de Antônio Pereira Torquato, de 37 anos. Ele era o motorista e ficou preso às ferragens. O carro ficou partido ao meio. Outras 5 pessoas foram socorridas por moradores da região e levadas para o hospital da Cidade Ocidental. Antônio foi encaminhado para o hospital de base com suspeita de fratura no quadril. As causas do acidente são investigadas pela polícia. Vamos mudar de assunto. O Ministério da Educação deve divulgar ainda hoje o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil. Esse ano, o FIES vai disponibilizar 310 mil vagas, sendo 100 mil com juros zero. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Até quando os candidatos podem fazer essa inscrição? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os candidatos pré-selecionados aí vão poder fazer essa complementação da inscrição até quinta-feira, ou seja, até o dia 8 de março. Então dá tempo de fazer lá, separar toda a documentação, se preparar e fazer essa inscrição, que só pode ser feita pelo site, que é o www.fiesseleção.mec.gov.br. O site está aqui na sua tela e é nesse site que a expectativa aí deve estar tomando conta dos estudantes, porque nesse site ainda hoje devem sair os nomes dos estudantes, dos candidatos selecionados para ganhar essa bolsa aí do FIES para fazer esse financiamento. Como você bem disse, esse ano são mais de 300 mil vagas, sendo que 100 mil delas são destinadas para estudantes que têm uma renda per capita igual ou inferior a 3 salários mínimos. Nesse caso, eles vão ter um financiamento com juros zero. As pessoas que não foram selecionadas aí, o que elas fazem? Não perderam tudo? Ainda não, ainda tem mais uma chance, porque até o final deste mês elas podem manifestar o interesse de participar da lista de espera e concorrer a uma das vagas remanescentes. Juliana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Boa noite. E tem mais promessa vindo por aí. O governador Rodrigo Hollenberg disse que o racionamento de água deve acabar até dezembro. O anúncio foi feito nesse final de semana, durante o Congresso Nacional do PSB. Enquanto tudo isso não passa de uma previsão, a população do DF continua sofrendo com o racionamento de água causado pela má gestão do governo. Amanhã entram no rodízio o Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, setor de armazenagem e abastecimento norte, condomínios do Jardim Botânico, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Os bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, João Cândido, São Gabriel e o centro de São Sebastião também entram no rodízio desta terça-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Enquanto o governo não resolve a crise no abastecimento de água, uma escola pública em Braslândia encontrou uma alternativa para resolver o problema. Com a ajuda de alunos e professores, o colégio criou tanques que captam e armazenam a água da chuva. O modelo será apresentado no Fórum Mundial da Água. Quem chega no Centro Educacional 7 de Ceilândia logo se depara com esses 3 reservatórios de água. Cada um tem capacidade para 20 mil litros. Eles são usados para reaproveitar a água da chuva. O que antes era desperdiçado, agora é reutilizado pela escola. Com a implementação do projeto, a escola não utiliza mais a água da CAESB para fazer a limpeza do local, molhar o jardim e a horta. Com a ideia,
foram economizados mais de 200 mil litros de água por ano. Essa é a nossa contribuição para a economia de água aqui no DF, uma vez que estamos passando por essa crise hídrica. Nosso projeto ele serve como um divisor de águas, né? Uma vez que antes da construção dele, esse trabalho era pouco divulgado, essa conscientização era pouco divulgada. Agora nós temos um projeto fixo que pode ser divulgado a cada ano, a cada aluno novo que entra aqui, nós divulgamos e usamos esse projeto como referência. A iniciativa partiu de ex-alunos da escola que se formaram em engenharia. Para instalar todo o sistema, foram gastos R$9 mil. Tudo pago com o dinheiro arrecadado pela escola. Atualmente, são os próprios alunos que ajudam a cuidar do projeto. E eles garantem que se conscientizaram em relação ao consumo de água. Eu aprendi que, além da importância de economizar água, a gente ainda arrecada mais dinheiro. O projeto tem feito tanto sucesso que vai ser apresentado no Fórum Mundial da Água, que ocorre em Brasília, entre 18 e 23 de março. O Vitor Hugo, de 12 anos, não escondeu a felicidade com o convite. A gente vai representar as escolas e a gente vai representar a sociedade de Ceilândia. E é muito bom, muito importante para mim, que eu vou participar de um fórum mundial. Com o reconhecimento da iniciativa, o Vitor aproveita para mandar um recado. O próprio governo deve seguir isso, usar a natureza para o bem da nossa população, para o bem de tudo nosso. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. Corrida de Reis, a maior competição de rua do Distrito Federal, levou 16 mil pessoas ao eixo monumental no sábado. Alguns participantes estavam sozinhos, focados. Outros foram com a família inteira. O Vanderlei levou a mulher e as filhas para a Corrida de Reis. Na concentração, ele aproveitou para aquecer, sempre com muita animação. Programa em família, com certeza. Vamos aproveitar essa tarde aí para a gente fazer bonito ainda. Colocar as gorduras para fora. Vim mais assim, só para relaxar mesmo, né? Para caminhar e às vezes corro um pouquinho, mas não faço isso muito não. Vou tentar acompanhar ele com patins. O Carlos e a Sheila também estavam animados com a corrida e foram equipados. O Carlos é cadeirante e competiu pela segunda vez com a inseparável handbike. O objetivo dele era um só, ganhar condicionamento físico, já que ele também quer fazer bonito nas quadras de tênis. Estou no início do ano, início de pré-temporada no tênis, então eu vim participar mais como uma forma de preparação física e dar continuidade no treinamento desse início de ano, então nada melhor do que participar na corrida com competitividade, né? No total, 16 mil pessoas se inscreveram para a Corrida de Reis, que teve 2 percursos, o de 6 e o de 10 quilômetros. Quem fez o trajeto mais longo passou pelos principais monumentos da capital, como o Congresso Nacional e a Torre de TV. Nossa equipe acompanhou parte da corrida e o desempenho do Damião, que ficou em primeiro lugar pela segunda vez. Fui campeão, né? Esse ano voltei mais uma vez, né, para ser campeão. Estou muito feliz com o resultado. Eu acho que pelos treinamentos foi bem merecido essa vitória. Eu espero dar continuidade esse ano, esse treino, para poder melhorar mais ainda. Enquanto isso, na categoria dedicada às pessoas com necessidades especiais, Antônio também fez bonito e levou a melhor. Maravilhoso, né? A gente planta as coisas boas, muito treino, desde dezembro treinando, para hoje eu completar o percurso em primeiro, estou muito satisfeito. Os 5 primeiros colocados das provas masculina e feminina de 10 quilômetros, além dos 3 primeiros das provas para pessoas com necessidades especiais, receberam prêmios de até R$4 mil. Um projeto de lei distrital vem dividindo opiniões. Se aprovado, ele pode liberar a permanência de meninos acompanhados das mães nos vagões exclusivos para mulheres no metrô. O problema é que a proposta, que ainda precisa ser analisada por 2 comissões, não estipula um limite de idade das crianças. Tudo começou com um caso em fevereiro, quando uma mãe foi expulsa de um vagão porque estava com um filho de apenas 11 anos. O assédio frequente às mulheres no transporte público gerou a necessidade de destinar um vagão somente para elas. Mas quem usa o metrô no DF diz que nem a lei do vagão exclusivo
que está em vigor desde 2012, é capaz de evitar que alguns homens cometam a ousadia de invadir o espaço delas. Tem pessoas que entram fazendo gracinhas, mas a maioria das mulheres se junta e fala: "Oh, aqui é para vagão só para mulheres". E aí eles saem. A lei em vigor prevê que o vagão feminino seja frequentado apenas por mulheres e pessoas com deficiência. A proposta de alteração da lei para incluir menores acompanhados dos responsáveis veio depois que uma mãe se sentiu constrangida e teve de abandonar um destes vagões porque estava acompanhada do filho de 11 anos. O projeto que altera a lei foi protocolado na Câmara Legislativa na semana passada pela deputada Celina Leão. Ela acredita que a medida poderia não ter sido necessária caso alguns passageiros tivessem bom senso. Não queremos fazer uma lei engessada, né, determinando a idade. Eu acho que quando você vê uma criança acompanhada da sua mãe, você entende que ela necessita de estar com a mãe. Tânia já sofreu assédio no metrô. Por isso, sempre usa o vagão feminino. A estudante de jornalismo concorda com a alteração na lei para incluir o filho menor de idade que esteja acompanhado da mãe. Boa essa proposta, porque não tem como uma mãe entrar no vagão e deixar a criança em outro vagão sozinho. E as mulheres preferem o vagão exclusivo exatamente para ter uma segurança maior contra assédio e esses homens que não respeitam assim as mulheres. Mas o assunto divide opiniões. A Edileuza é um pouco mais radical. Ela acha que nenhum homem deveria entrar no vagão feminino, nem mesmo os deficientes. Quando tem deficientes também, homem, eu também acho ruim, porque uma vez eu sempre sento da preferencial e por ele ser deficiente, ele sentou comigo. Eu não gostei também, porque querendo muito, muitas vezes, por mais que seja deficiente, ele ainda sentou muito próximo a mim. Então eu acho que também eles deveriam rever isso e mesmo sendo deficiente, deveriam ocupar os outros vagões. Mulheres só por mulheres. Jefferson diz que mesmo protegido pela lei, sofre preconceito quando entra no vagão feminino. A gente, como portador de deficiência, a gente tem o direito de andar. A proposta da deputada Celina Leão ainda será analisada por 2 comissões antes de ir a plenário na Câmara Legislativa. Em nota, o metrô esclareceu que expulsou a mãe do trem no dia 18 de fevereiro com base na lei distrital que diz que apenas mulheres podem permanecer no vagão, mas garantiu que vai permitir que crianças de até 11 anos sigam viagem no carro exclusivo, desde que acompanhadas da mãe. Veja a seguir a crise no comércio. O DF é a 8ª unidade da federação que mais perdeu empregos em 2017. É depois do intervalo, não saia daí, o Band Cidade volta já.